Boa noite, gurizada. Eu sou fã do Felipão. Aliás, Ah, votei nele na enquete, mas eu teria outro plano. E traria o Tcheco como técnico e o próprio Felipão como coordenador técnico. Boa live a todos. O que tu acharia disso? Tcheco como técnico e Felipão Técnico e como. Filipão coordenador. Não sei se isso aconteceria, tá? Mas Ah, não sei. seria. Eu não sei como é que é a Seria. relação do Felipão com o Tcheco. Eu É. gostaria. Não, assim, ó, o que eu faria? Traria o Tcheco como um técnico fixo, assim, que nem era o Thiago. Putz, o Thiago que era antes, agora esqueci agora. Nunes? Não, não, o Nunes. O Grêmio tinha um técnico que era fixo, o técnico fixo era Thiago alguma coisa, agora esqueci o nome dele, cara. Mas, Ah, enfim, o Gomes? É Gomes. Gomes? Gomes. É, acho que era Gomes, né? Ah, aham. Thiago Acho que Gomes. é, O se eu não Grêmio me tinha engano um é. técnico assim, eu acho que esse é. E já fez isso com o O Roger. interino? É um técnico interino fixo. Que caso um técnico for embora, ele assume, né? Um técnico Uhum, que é. esteja Thiago lá. Gomes. É, eu faria isso eu faria. Contrataria o Tcheco para essa função. Porque o Tcheco tem que provar ainda um pouco mais. Ele tem que mostrar. Eu sei que ele tá indo, ele foi bem em outros clubes, mas ainda é um técnico pode ser que vire, né? Então precisamos entender o Tcheco ainda. Então seria uma, eu tenho certeza. Eu Mas acho que o que que tu diria, o que que falta pro Tcheco pra ti? para mim ele pegar um clube, pegar algum clube de médio porte e fazer uma boa campanha. É isso que para mim falta pro Tcheco. Por isso que eu ainda não colocaria o Tcheco como uma solução pro Grêmio, ainda mais uma solução para Renato Portaluppi, que não é qualquer técnico. Tá, mas no caso o Tite, quando veio pro Grêmio, Não, ele. mas o Tite, ele veio pro Grêmio, realmente foi uma aposta na época, deu certo, ele ganhou com o time do Ronaldinho Gaúcho e tudo mais, com o Caxias, né? É uma aposta que deu certo, mas é uma aposta, assim, ó, que é difícil que é uma coisa perigosa nesse momento que a gente vive. Naquela época, a gente não tinha um técnico como o Renato, que ficou muitos anos treinando o clube, sabe? Não tinha essa coisa assim de substituir um grande técnico com o Tite. Como quando o Tite surgiu no Grêmio. Então não tinha essa pressão que hoje acredito que qualquer técnico tem essa pressão. Então eu acho que o melhor caminho para o Tcheco seria a gente colocar ele como um interino para ele ganhar essa confiança, botar um técnico com mais experiência daqui a pouco e a gente entender, daqui a pouco o Tcheco realmente. Aí tu dá uma chance para ele. Mas de supetão, a gente viu o que aconteceu. Eu sei que pode acontecer várias situações que poderiam ter acontecido ali em relação a ele sair do Chapecoense, que ele foi, acho que ficou um mês, né? Então, isso eu não quero que aconteça com o Tcheco no Grêmio, porque o Tcheco tem uma. O Tcheco marcou para uma geração, sabe? Eu sou uma geração um pouquinho mais velha, mas eu tenho um carinho pelo Tcheco, porque era uma época que a gente tinha caído e tudo mais, e o Tcheco trouxe essa coisa, tipo de. Ele trouxe isso aí pra gente de volta, né? Essa empolgação. O Tcheco era aquele cara, aquele camisa 10 que a gente trouxe essa confiança que a gente tinha na época de volta, assim. O Tcheco um cara que nos ajudou a nos reerguermos. Quando a gente tinha caído, o Grêmio contratou o Tcheco logo depois. Então eu sei que tem uma torcida que, tipo assim, ó, pegou a época do Tcheco e tem um carinho muito grande por ele. Então, eu não gostaria que ele fosse queimado dessa forma. Acho que poderia dar chance pro Tcheco aos poucos. É isso que eu penso. O que tu pensa? Pois é, mano. É. Que eu não sei, porque na verdade aposta, tu pode apostar em qualquer pessoa sobre isso de aposta, isso aí pode ser qualquer treinador, até um treinador de Portugal, que também tu não conhece, nunca ouviu falar na vida, entendeu? Ah, sei lá, vai só apostar em só treinador que ganhou título, mas não é porque ele ganhou um título lá que vai ganhar título aqui. É uma aposta. Agora o lance de queimar o Tcheco, a torcida, não sei também se queimaria. Porque pelo que ele já fez pelo Grêmio como jogador, e agora ele sendo treinador, poderia ser uma aposta, assim como foi o Roger. O Roger também não teve passagens tão boas pelo Grêmio, não ganhou o título, né? Então, e tem muita gente que gosta do Roger como técnico. Então, da mesma forma, tem gente que pede o Arce, né? Que foi ex-jogador do Grêmio. Tem gente que não vai achar assim que vai queimar. Tanto que, se fosse por isso, muita gente ia ter queimado o Filipão.
tá ligado? Que veio pro Grêmio aí no ano que caiu. Mas, enfim, eu acho que eu traria, mano. Eu acho que eu traria numa... O problema... Só que, na verdade, o meu maior problema de trazer o Tcheco agora é porque é entrar ele no lugar do Renato. E acho que isso pode dar uma queimada. Aí sim, ele no lugar do Renato é foda. É. Então, aí pode ser um Pressão cuidado. gigante. É uma pressão. Gigante. Aí pode ser. Aí Pressão pode ser. gigante. Eu acho que daqui a pouco o Tcheco merece uma chance pra ser técnico do Grêmio, daqui a pouco. Quem sabe, mas por isso, cara, o ideal, o Roger também foi interino do Grêmio. Por que o Tcheco não pode ser um interino? Eu acho Foi que interino? Eu não lembrava disso. foi interino do Grêmio também Não antes. lembrava disso. E depois ele foi pro Juventude. Então por que o Tcheco não pode... Tem certeza disso? Foi interino, tem certeza. Tem certeza que ele foi Nossa, interino. não lembrava disso aí. Inclusive na época do Renato. Inclusive na primeira passagem do Renato, se não me engano, o Roger era interino. Olha, Então cara, isso eu não lembrava. eu acho que é importante que de repente cumprir essa etapa, sabe? Pro Roger, pro Tcheco. Então eu quero o Tcheco um dia como técnico, quem sabe, do Grêmio, mas eu acho que é importante ele daqui a pouco pegar para não vir com tanta pressão, sabe, pra cima dele. Uhum. Então acho que seria um caminho. De repente como interino, né? Ele falou do Felipão também, né? Ele quer o Felipão Felipão pra mim, ó. Felipão pra mim tem que ser o cara, um dirigente ali. O cara que vai pensar no futebol. Pensar no futebol é o Felipão. Vai atrás de contratação, conversar. Imagina o network que tem o Felipão, né? O Felipão deve ter um networking gigante. Então, esse seria um cargo que ele já estava exercendo antes, né? Ele exerceu no Atlético Paranaense, ele exerceu muito bem, inclusive. Então, acho que o Felipão seria uma excelente... Eu gostaria de o Felipão voltar, porque não gostaria que a última passagem do Felipão no Grêmio fosse aquela passagem de 2021. Gostaria que o Felipão voltasse. Acho que o Grêmio tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar. Por isso que daí é aquela questão de tu pensar grande, mas tu trazer as tuas raízes também. O Felipão é tu trazer as tuas raízes. Tu pode pensar num técnico em Portugal, por exemplo. Inclusive, o Felipão é muito bem visto em Portugal, pelos técnicos, principalmente. Cara, ele foi interino do Filipão. O Roger, isso, foi interino do Felipão. Interino do Felipão, exatamente. Felipão. Foi interino do Felipão. E agora? Foi interino do Felipão. Então, seria uma maravilha. Eu acho que seria o caminho ideal. O Tcheco como um interino, o Felipão como dirigente, mas a gente pensar num técnico daqui a pouco lá de Portugal, que o próprio Felipão, imagina, o Felipão deve conhecer muito bem o mercado português, trabalhou lá, o próprio Felipão trazer um técnico de lá. Eu tenho certeza... ia ser interessante. Eu tenho certeza no técnico que o Felipão ia ser o cara que ia achar o técnico perfeito pro Grêmio. Será, mano? Mas Tenho será que ele tá conhecendo o mercado lá? Não Tenho sei certeza. Ele trabalhou anos lá, né? Ele conhece, cara. Ele tem contato ainda. Tenho certeza disso. Eu sei que já faz anos que ele saiu de lá, mas se ele tá trabalhando ainda, ele deve ter técnico que ele trabalhou na época e ele sabe que... manter contato e coisa assim. Né? Claro. Não, o Felipão, ele é muito respeitado, né? Chegar lá, o Felipão, ó, quero que seja o técnico do Grêmio. Cara, é outra parada, ó. O Scolari está desligar, cara, é outra parada. Pode ser, outra parada. Não é que não vai ser que nem... Ele é considerado... Não vai ser que nem o cara do Inter lá, que o Inter tentou, agora esqueci o nome do técnico, que o cara deu uma pesquisada no Google pra saber quem que era o Inter, né? Isso aí foi vergonhoso, né? Então, é isso aí. Isso aí é cara, o Felipão tem que voltar, cara. Isso aí, eu ia começar o ano feliz, 2025, com o Felipão como dirigente. Eu ia ficar, começamos bem. Seria o primeiro passo, começamos bem, sabe? Com o Felipão dirigente. Né? É isso aí.